Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária, e eu acredito que as coisas que eu vou te ensinar hoje te ajudarão a desfrutar cada dia da sua vida, cada vez mais e mais. Você se pergunta, por que o meu programa se chama Desfrutando a Vida Diária? Bem, eu gosto muito de João 10:10, que diz, o ladrão vem tão somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que você possa ter e desfrutar a sua vida, e a ter em abundância ao máximo, até que ela transborde. Quero começar lhe perguntando, você está fugindo de Deus? Eu posso garantir a você, nós não queremos fugir de Deus. Nós queremos correr para Deus. Mas, para ser honesta, a maioria de nós desenvolveu maneiras de fugir de Deus. Às vezes, mesmo quando se trata de ouvir de Deus, nós temos uma audição seletiva. Você já criou uma criança com audição seletiva? É como se ela pudesse ouvir todas as coisas que você não queria que ela ouvisse, mas as coisas que você quer que ela ouça, ela não presta atenção de jeito nenhum. E Deus é o nosso Pai. Ele nos ama muito, Ele tem um bom plano para nós. Ele quer que nós ouçamos a Ele, que ouçamos a sua voz mansa e suave em nosso coração e especialmente que prestemos atenção à palavra de Deus. Bem, se você está fugindo de Deus, certamente não é a primeira pessoa que faz isso. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que fugiram de Deus. Eu só quero dizer que isso nunca acaba bem. E uma das coisas que eu achei muito interessante é que toda vez que nós fugimos de alguma coisa que Deus está nos dizendo para enfrentar, nós sempre acabamos, mesmo que seja anos depois, sendo levados de volta para aquilo do qual nós fugimos e tendo que enfrentá-lo. Então, fugir não vai funcionar. Moisés, ele fugiu do Egito? Quando ele se afastou de Deus e ele estendeu a mão e tentou matar o egípcio que estava perseguindo o seu povo, isso lhe parecia uma coisa nobre, mas Deus não lhe havia dito para fazê-lo. Não era hora dele tomar essa medida. E quando ele foi acusado, ele ficou com medo. E então, sabe, quando estamos operando fora da vontade de Deus, então sempre vem o medo. Os resultados que nós obtemos de não estarmos na vontade de Deus sempre vêm com medo. E então, eu realmente não vejo nada na Bíblia que diz que Deus disse a Moisés para fugir para o deserto. Mas ele fugiu, ele correu e foi para o deserto. Outra coisa que eu descobri foi que as pessoas que fugiam de Deus sempre acabavam no deserto. Foi assim com Elias. Foi assim com Agar. Foi assim com Moisés. De novo e de novo, essas pessoas elas acabaram no deserto. E, depois de 40 anos na parte de trás do deserto, adivinhe, Deus apareceu para Moisés em uma sarça ardente e disse, agora eu levarei de volta ao Egito. Então, sabe, quando nós corremos, obviamente há coisas que precisamos aprender, e eu preferia aprender com a palavra de Deus do que ter que aprender com a minha experiência, mas infelizmente muitas vezes precisamos de uma mistura de ambos. Bem, Jonas é um homem na Bíblia que fugiu de Deus, e eu acho muito interessante, diz que a palavra do Senhor veio a Jonas, e Deus disse a ele que fosse para Nínive, mas então ele foi para Tarsis, e se você olhar no mapa, Tarsis fica exatamente na direção oposta a Nínive. Agora eu me pergunto hoje, usando isso como um exemplo, quantas pessoas assistindo podem estar indo exatamente na direção oposta do que Deus lhes disse para ir, ou talvez você não esteja ouvindo de Deus, ou você está fazendo o que pensa? Eu posso garantir que se você está fazendo apenas o que tem vontade, provavelmente você não está indo na direção em que Deus quer que você vá. Você precisa entregar a sua vida a Cristo, agora mesmo. Talvez você esteja fugindo de um chamado de Deus em sua vida. Deus está chamando ou pedindo que você faça algo que talvez não seja muito convidativo para você, então você não quer fazer isso? Ou talvez Deus esteja pedindo que você fale na frente das pessoas e você tem medo, então você não quer fazê-lo, ou seja qual for o caso. Ou você está vivendo em pecado e se escondendo de Deus. Agora, isso provavelmente condiz com muitas pessoas. Pergunto-me quantas pessoas estão fazendo coisas que o mundo está aplaudindo? Mas a palavra de Deus é
claramente contra isso. E não importa quantas desculpas damos para isso, nós sabemos lá no fundo que não está certo. E essa é uma outra maneira de fugir de Deus. Você sabe que os cristãos podem ficar tão ocupados trabalhando para Deus que eles não têm tempo para ouvir de Deus? Você pode realmente fugir de Deus trabalhando na igreja. Verdadeiramente, você pode. Então, e mesmo assim, nós temos que ter cuidado para que todas as nossas boas obras não sejam apenas as nossas boas obras. Queremos ter certeza de que estamos fazendo as obras do Senhor. Adoro o que Jesus disse. Nós devemos trabalhar enquanto ainda é dia, realizando as obras de Deus. Nós não entramos em nossas próprias obras, mas fazemos as obras de Deus. Deixe-me perguntar. E talvez seja algo que você nem mesmo tenha pensado muito, eu não sei. Você que está assistindo ao programa hoje, você está fugindo de Deus? Se você está, então, hoje é o dia de você ficar quieto e deixar Deus lhe falar algumas coisas. Talvez você esteja fugindo de Deus por causa de alguns pecados em seu passado e você tem medo de enfrentar a Deus e reconhecer as coisas que você fez. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus está esperando por você de braços abertos. Ele não quer que você fuja dele, ele quer que você corra para ele. Porque não importa a profundidade do poço em que você esteja agora, o braço de Deus é longo o suficiente para alcançá-lo e levantá-lo. E Deus está chamando por você hoje. Filho, filha, volte para casa. Filho, volte para casa. Agora, Jonas, indo na direção oposta, teve que encontrar um navio para levá-lo até Tarsis. Então ele entrou neste navio, e eis que, como sempre, quando estamos no lugar errado, surgiu uma grande tempestade de proporções violentas. Muitas vezes nos perguntamos por que temos tempestades em nossas vidas, e todos nós temos tempestades, então não estou tentando rotular cada uma delas, mas há momentos em que as coisas não estão indo bem em nossas vidas, e Deus está tendo que usar isso para chamar a nossa atenção, para dizer que essa não é realmente a direção que Ele quer que você vá. E a tempestade ficou tão severa que todo mundo começou a ter medo. Então, Jonas percebeu que era por causa dele. Então ele disse, se vocês me jogarem no mar, então a tempestade vai parar. E então jogaram ao mar e Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas. Agora eu sei quando falamos dessas coisas, alguns de vocês que são mais racionais, vocês pensam, qual é agora, sabe? Não vem com essa aí que a baleia engoliu a Jonas. Ele ficou na barriga daquela baleia 3 dias e depois ela o cuspiu. Bem, quer saber? Eu acredito que a Bíblia é verdadeira. E é incrível as coisas em que nós acreditamos que não fazem sentido, mas quando se trata da palavra de Deus, nós queremos uma explicação para tudo, sabe? Deus é Deus e Deus pode fazer o que Ele quiser fazer. Então, sim, eu acredito que a baleia engoliu Jonas e eu não sei como foi estar lá dentro, na barriga da baleia, sabe? Durante 3 dias, mas Jonas descreve, eu não tenho tempo para ler e eu quero que você leia a Bíblia por você mesmo. Leia o livro inteiro de Jonas, são apenas alguns capítulos, não vai demorar muito, é uma história excelente. E ele indica que seu tempo ali na barriga da baleia não foi muito agradável. Você pode imaginar, ele disse que tinha algas enroladas em sua cabeça. Eu nem consigo imaginar como cheirava mal e tudo mais que poderia ter acontecido com ele. É como, Deus, me tira daqui. E veja, não é o que normalmente nós fazemos. Começamos a gritar para Deus nos tirar das coisas, quando as coisas não ficam tão ruins, a ponto de estarmos dispostos a ouvir de Deus. E então ele orou. Eu adoro o fato de que, apesar de nós termos sido desobedientes, podemos orar e que Deus ainda nos ouvirá. E que nunca é tarde demais para nós. E a baleia cuspiu Jonas, a Bíblia diz em Jonas 2:10. O Senhor falou com o peixe, e ele vomitou a Jonas em uma terra firme. E então a palavra do Senhor veio a Jonas uma segunda vez, dizendo, vá para Nínive. Eu amo isso. Ele poderia ter evitado toda essa viagem. Se ele tivesse feito o que Deus lhe disse desde o começo, e Deus não mudou de ideia. Eu me pergunto quantas pessoas hoje assistindo pela TV, ou talvez alguns de nós aqui precisam disso, eu não sei, é sempre bom ouvir de novo a palavra de Deus. Eu me pergunto quantos de vocês talvez estejam passando por algo realmente terrível agora, que poderia ter sido evitado se você apenas tivesse
feito o que Deus lhe disse para fazer, mas não é tarde demais. Veja que boas notícias. Você pode dizer hoje: Deus, eu mudei de ideia, eu acho que quero seguir a sua direção. Porque eu descobri que a barriga da baleia não é muito boa e eu vou preferir não estar numa tempestade no navio, nem estar na barriga de uma baleia. Mesmo que eu não esteja querendo muito ir para Nínive, Nínive vai ser melhor. Vai ser bom. Então, algumas outras coisas, porque embora Jonas tenha ido, ele ainda foi com uma má atitude e ainda não concordava com Deus, e então há mais ainda na história. Mas nós temos uma semelhante história quando se trata daquela história do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, começando no versículo 11. Veja, uma das razões pelas quais Jonas não queria pregar para as pessoas de Nínive é que ele pensava que elas não mereciam a misericórdia de Deus. Ele não queria orar por elas, porque ele achava que elas não mereciam um relacionamento com Deus. Bem, eu me pergunto, quantas vezes Deus vai nos levar a perdoar alguém que magoou a nós e nós achamos que eles não merecem? Nós achamos que não. Nós nos exaltamos acima da palavra de Deus e nós achamos que eles não merecem e, por isso, até mesmo irrita-nos que Deus queira que sejamos bons para essas pessoas que achamos que não merecem nossa bondade. Sabe, cada vez mais e mais, até mesmo neste último ano, eu continuo dizendo a mim mesma repetidamente, quando eu tenho uma opinião sobre algo que não precisa da minha opinião, que ainda é muito frequente, sabe? Eu digo a mim mesma, e se for onde eu possa falar em voz alta, eu digo em voz alta: Joyce, não é da sua conta. O que Deus fez por eles não é da sua conta. A pessoa que Deus escolheu para usar naquela situação, isso não é da sua conta. E nós precisamos perceber que temos o suficiente para lidar com o nosso próprio relacionamento com Deus, sem interferir no relacionamento das outras pessoas e decidir o que eles deveriam ou não deveriam ter e o que é justo e o que não é justo. Tudo o que Deus quer é que nos submetamos a Ele. Então, um dos nossos problemas é que muitas vezes queremos coisas mais cedo do que nós devemos ter. Nós queremos uma promoção mais cedo do que deveríamos ter. E nós podemos querer ganhar mais dinheiro com o nosso trabalho antes desse trabalho realmente merecer. Nós queremos e nos irritamos por não estar recebendo. E isso não significa que nunca somos tratados injustamente, mas se formos tratados injustamente, Deus é um Deus de justiça e a Bíblia nos promete que se formos a Ele e tivermos uma boa atitude, que Ele trará justiça às nossas vidas. Deixe-me só te dizer, nenhuma pessoa pode continuar maltratando você por um longo tempo sem Deus lidar com ele, se você apenas confiar em Deus e parar de tentar honrar e promover a si mesmo. Amém? Então, este jovem em Lucas 15, ele queria a sua herança imediatamente. Ele não queria esperar envelhecer, ele não queria ter mais experiência. Ele queria agora mesmo. E assim no versículo 11 está dizendo que havia um homem que tinha 2 filhos e o seu filho mais jovem disse a seu pai: Pai, dá-me parte da herança que pertence a mim. E assim seu pai deu a ele. Eu acho interessante que, mesmo que o pai soubesse que não seria o melhor para ele, ele deu a ele. E sabe, o que eu concluo disso é que muitas vezes o único jeito de Deus nos fazer perceber que o que queremos na verdade não é a coisa certa é nos deixando ter isso e provando que o seu caminho era realmente o melhor para começar. E então ele pegou o dinheiro e não muito tempo depois ele viajou de lá para um país bem distante e ele desperdiçou a sua fortuna em uma vida imprudente, sem nenhuma restrição. Agora, veja, o que esse jovem queria era o que tantos jovens querem nessa idade. Ele não queria que ninguém lhe dissesse o que fazer. Mas, para ser sincera, esse não é um problema apenas dos jovens, é o problema mundial hoje em dia, sabe? Você deveria tentar ensinar uma multidão de pessoas uma mensagem sobre submissão e ver o quanto isso é difícil. Porque todas as pessoas querem fazer o que elas querem fazer. E não somos chamados por Deus para fazer o que queremos, mas para fazer o que Ele quer. E ser guiados pelo Espírito Santo, sim, podemos tomar nossas próprias decisões, mas precisam ser decisões guiadas pelo Espírito, não decisões guiadas pela carne. E existe uma ordem. E a única maneira de se manter a ordem quando você tem um grupo de pessoas é que alguém deve ter a palavra final e a autoridade final.
E é triste hoje porque nenhuma pessoa quer que alguém lhes diga o que fazer. Você não vai me dizer o que fazer, não me diga o que fazer. Bem, esse era o problema daquele jovem. Ele só queria o dinheiro dele e ele queria sair sozinho, mas veja o que aconteceu. Ele desperdiçou. Ele era o mais jovem daqueles 2 filhos. E você pode entender de várias maneiras, ele era o mais novo em idade, por isso certamente ele tinha menos experiência. Agora o irmão mais velho também não teve uma ótima atitude, ele teve sérios problemas e, na verdade, muitas vezes nós pregamos isso sempre sobre o irmão mais novo, mas existe uma ótima mensagem sobre o irmão mais velho a respeito da sua atitude e a maneira como ele se comportou. Mas com muita frequência, quando somos mais jovens e temos menos experiência, nós pensamos que sabemos o que vai ser bom para nós e para o resto do mundo também. E nós realmente não sabemos, somente Deus sabe. É por isso que a Bíblia diz para seguirmos a sabedoria encontrada na palavra de Deus. Bem, adivinhe, ele ficou sem grana. Ele não estava se divertindo muito no final. Então ele foi trabalhar com fazendeiro de porcos. Então chegou ao ponto em que estava realmente com fome e a única coisa que ele tinha para comer era a mesma comida que os porcos estavam comendo. Agora pense nisso. Aqui está esse jovem. Ele poderia estar em casa com seu pai. Você está fugindo de Deus hoje, você pode estar em casa com seu Pai Celestial. Você não precisa viver num chiqueiro, sem suas necessidades supridas, e ser infeliz o tempo inteiro, e viver sua vida tentando manter um monte de pessoas felizes, que nem se importam, sabe? Quantas vezes as pessoas se comprometem para subir a escada do sucesso apenas para descobrir que sua escada se apoiava no prédio errado no final? Deixa eu te contar uma coisa, quanto mais tempo você vive, mais sábio você fica. Eu cheguei a um ponto na minha vida em que eu posso dizer que não há nada que seja mais valioso do que a paz e o contentamento. E a única maneira de conseguir isso é estar realmente no centro da vontade de Deus. E então eu amo o que a Bíblia diz. Ele estava perecendo, morrendo de fome. Verso 18, eu amo isso. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E eu direi a ele, Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Agora, sabe, hoje em dia não há uma única pessoa assistindo pela TV que não possa dizer o mesmo. Não importa o quão longe de Deus você esteja, não importa onde você foi parar, se você nunca recebeu a Cristo como seu Salvador, ou se você está em uma condição de desvio, mas você sabe que está longe de Deus, não há um de vocês que não possa dizer agora mesmo, eu vou me levantar, eu vou sair dessa bagunça, eu vou voltar para o meu pai. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, apenas faça-me como um de seus empregados. Então ele se levantou e foi para o seu pai, mas estando ele ainda longe, o pai viu a ele e, movido de grande compaixão e ternura, e correndo o abraçou e o beijou fervorosamente. Então, quando ele correu para o pai, como nós estamos convidando você a fazer, ele encontrou Deus desse jeito. Ele encontrou o pai animado. O seu filho que pecou e desperdiçou a sua fortuna está voltando para casa, ele ordenou que preparassem uma grande festa. O irmão mais velho ficou com ciúmes, ele achava que ele não merecia uma festa. E sabe, muitas vezes, quando você não merece a bondade de Deus e Deus derrama sua bondade em sua vida, sempre vai haver pessoas como aquele irmão mais velho à sua volta que irá julgar você e criticar você e dizer-lhe que você não merece uma vida assim. Mas deixa eu te dizer, quando Deus nos dá graça, nós precisamos desfrutar da graça que Deus dá a nós. E sabe, tome uma decisão hoje de ir para casa, mesmo se precisar. Talvez mesmo sendo um jovem que se afastou de seus pais, talvez você tenha pais imperfeitos, você não fala com eles há 10 anos, ou eu não sei, talvez você esteja morando nas ruas, está sentado no abrigo assistindo agora esse programa e você é um jovem que fugiu de casa, sabe? Por que não considerar voltar para casa? Talvez voltar para casa no seu relacionamento com Deus, mas também voltar para casa para outras pessoas também. Sabe, às vezes pensamos que em casa é tão ruim, mas não é tão ruim quando estar sozinho e morar no chiqueiro ou ser engolido por uma baleia em algum lugar. Eu quero ter certeza de que você tem a vida que custou a morte de Jesus e a única maneira disso acontecer é você correr para Deus e não correr de Deus. Não dê desculpas. Não culpe outras pessoas pela sua vida. E você sabe, eu fugi do meu passado por um longo tempo, podemos fugir de muitas coisas. Eu fugi do abuso no passado e eu não queria lidar com isso. Eu estava correndo, eu estava ocupada no trabalho na igreja, correndo, mas havia problemas na minha vida que precisavam ser tratados. Talvez hoje você esteja fugindo dos problemas e você precisa ir para Deus e dizer, quer saber, estou pronto para mudar.
Eu estou pronto para lidar com essas coisas na minha vida. Eu não quero culpar as outras pessoas. Eu não quero continuar dando desculpa para tudo. Eu não quero andar ao redor da montanha mais uma vez. Eu quero estar na sua vontade. Eu quero você na minha vida, Senhor. Sabe, hoje queremos dar às pessoas a oportunidade de receberem a Cristo como seu Salvador. Quem ainda não fez isso? E a Bíblia simplesmente diz que se você crer em seu coração e confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, você será salvo. Se você crer em seu coração. Então, deixe-me só te perguntar, você crê em seu coração que Jesus é o Filho de Deus, do próprio Deus, plenamente Deus, e ainda assim ele veio como homem, Filho de Deus, Filho do homem? Ele veio como homem para morrer em nosso lugar, para levar os nossos pecados. Ele morreu numa cruz que era um tipo terrível de morte. A crucificação era um tipo terrível de morte naqueles dias. E a Bíblia diz que ele tomou todo o pecado de toda a humanidade sobre si mesmo. E ele ficou tão marcado que ficou irreconhecível. O pecado é uma coisa muito feia. O pecado torna nossas vidas feias. O pecado nos faz comer com os porcos. O pecado nos faz estar na barriga da baleia. E sabe, fugir de Deus nunca acaba bem. Por favor, escute-me hoje. Você não sabe quanto tempo você tem na terra. Jesus pode vir hoje mesmo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 14, verso 12, que todo homem ficará diante de Deus e prestará contas de si mesmo. Pense nisso. Todo homem. Todo homem. E há pessoas hoje que dizem que não acreditam em Deus. E então, sabe, eu vi alguém na televisão há algum tempo atrás, ele dizia, eu sou ateu, e ele estava pedindo às pessoas que criassem algum negócio ou corporação que ensinasse as pessoas a serem livres da religião. Sabe, você pode ser livre de Deus, mas você não vai gostar da barriga da baleia. Você pode ser livre de Deus, mas você não vai gostar da fazenda dos porcos. E esse cara disse assim, eu não tenho medo de ir para o inferno. Bem, ele não vai gostar muito quando Jesus dividir o céu oriental, sabe? A Bíblia diz que todo olho o verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E sabe de uma coisa? Deixe-me te dizer isso assim. E talvez eu possa parecer estranho para você, mas eu só quero que você, seja como for, possa entender. Digamos apenas que alguém passou a vida dizendo, eu sou ateu, e eu passei a minha vida acreditando em Deus. Vamos então dizer que no final da sua vida, descobriram que estavam errados e Deus era real, afinal. Bem, agora estão com um grande problema. Mas eu passar toda a minha vida acreditando em Deus e nada disso acontecer, mas no final da minha vida descubro que, bem, sabe, isso era apenas um mito. Ele nunca esteve lá. Não me custou nada, eu ainda assim tive uma vida feliz. Porque acreditar em Deus sempre vai fazer você feliz. Agora, obviamente, isso não vai acontecer porque Deus está vivo e muito bem, mas eu estou tentando argumentar que se você viver a sua vida sem acreditar em Deus e não servir a Deus, você estará se arriscando demais, sabe? E se eu fosse você, como eu sempre digo, eu prefiro errar sendo talvez um pouco rígida do que não sendo suficientemente rígida comigo mesma. Eu prefiro errar sendo um pouco mais disciplinada do que não sendo suficientemente disciplinada. Eu não acho que devemos ter medo de tentar ser muito bom, sabe? Mas nós não queremos viver vidas inúteis e sem restrições, tentando ter as coisas que não devemos ter e acabando por ter problemas. E sabe, se Deus está falando com você hoje através do que eu estou dizendo, você sabe disso. Você sabe disso agora, porque você sente uma grande convicção em seu coração. E sabe, Deus nos convence do pecado, mas Ele não condena a nós. Satanás condena a nós. Uma convicção divina e saudável é projetada para tirar uma pessoa do poço em que ela está e colocá-la em terra firme. E hoje, através da minha voz, Deus está se aproximando de você para dizer, venha para casa. É hora de você parar de fugir. É tempo de ter a melhor vida que você pode ter. Ir na direção que Deus quer que você vá. Nós vamos orar juntos agora mesmo. E os meus amigos aqui no estúdio hoje também vão orar junto conosco. E se você fizer essa oração de todo o seu coração, eu acredito que você pode começar a viver uma nova vida. Deus Pai, eu creio em você. Jesus, eu creio em você.
Eu creio que você morreu por mim. Eu creio que você ressuscitou dos mortos. Você levou o meu pecado. Você pagou a minha dívida. Eu sou um pecador. Eu sinto muito. Jesus, eu recebo você agora. Eu entrego a minha vida a você. Eu não fugirei mais. Eu estou correndo para você. Pegue minha vida e faça de mim o que quiser que eu seja. Obrigada por um novo começo. Em nome de Jesus. Amém. O diabo é especialista em usar